Eleições 2022, na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, o convidado de hoje é o candidato Carlos Moisés, do Republicanos. Senado aprova projeto que acaba com o chamado rol taxativo dos planos de saúde. Operação da Polícia Federal e da Receita Federal combate organização criminosa que atua no descaminho de vinhos argentinos. E veja também, no esporte, Chapecoense sofre nova derrota em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com eleições 2022. Olho no voto, olho na TV BV. Hoje você vai acompanhar mais uma entrevista da nossa série com os candidatos ao governo de Santa Catarina. O nosso entrevistado de hoje tem 55 anos, é natural de Florianópolis, é advogado, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros e é o atual governador de Santa Catarina. O candidato Carlos Moisés, do Republicanos, é o nosso convidado de hoje aqui no Band Cidade. Tudo bem, candidato? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. É um prazer conversar com todos os nossos ouvintes aqui da TV BV. Candidato, nesse primeiro minutinho da nossa entrevista, eu queria que o senhor explicasse por que o senhor decidiu ser candidato, no seu caso, à reeleição ao governo do estado. Para continuar fazendo tudo aquilo que a gente vem fazendo pelos catarinenses nesses últimos 3 anos e meio. Nós fizemos o enfrentamento da maior crise de saúde que o Brasil já viveu na sua história, com o melhor resultado do Brasil. A menor taxa de mortalidade está em Santa Catarina, a menor letalidade, com o menor desemprego. Então a gente cuidou, a tarefa que nós tínhamos de emergência de saúde era essa. Cuidamos da vida das pessoas, da saúde dos catarinenses e dos empregos, da economia do nosso estado. E depois para continuar fazendo exatamente aquilo que a gente fez nas outras esferas também, que é o governo que mais investiu em educação, que valorizou os professores, que estabeleceu um piso remuneratório mínimo de R$5 mil para os professores. Primeira vez na história que nós enfrentamos pobreza menstrual das nossas alunas, a primeira vez na história que nós estabelecemos uma bolsa de estudos para o ensino médio, a primeira vez que efetivamente um professor ganha de presente um laptop, mais de 10 mil louças digitais, enfim, investimento real, mais de 1.000 escolas sendo, de alguma forma, trabalhadas no sentido de ampliação, reforma, enfim, um ambiente da educação, que a educação vai mudar a política, eu acredito no poder transformador da educação, e também o estado mais seguro do Brasil, com a menor criminalidade da história do nosso próprio estado, da série histórica dos últimos 14 anos. Candidato, já está correndo o tempo, de 10 minutos, o relógio já está na tela para você também acompanhar em casa. Candidato, qual vai ser a prioridade número 1 do seu governo se o senhor obtiver um novo mandato de 4 anos? Nós atuamos muito bem em todas as prioridades que o Estado atua, na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Esses números são prova, de fato, do que a gente tem feito. Na infraestrutura, sempre foi uma bandeira prioritária também, e a gente reduziu de 74% das condições ruins ou péssimas das rodovias estaduais para 24% dessas rodovias. Não bastasse isso, mesmo em pandemia, avançando em infraestrutura, nós investimos também em rodovias federais. Hoje, uma obra federal, qualquer obra federal, em rodovia federal, em BRs, que avançam em Santa Catarina, avançam com o dinheiro dos catarinenses, porque nessas rodovias importa, se tem um catarinense sofrendo, importa ao governo do estado, importa ao governador Moisés. Então, todas as áreas são prioritárias, mas nós temos avançado muito bem, assim como a segurança, a inclusão de policiais, mais de 1.500 viaturas, enfim, armas que a gente só assistia, que só via em filmes, estão à disposição da nossa polícia e os melhores números para o estado de Santa Catarina. Queria falar do agronegócio, candidato. É um setor extremamente importante para Santa Catarina, é exportador, representa muito para a economia catarinense. Qual que é a proposta do senhor para esses próximos 4 anos, se for eleito, em relação ao pequeno produtor, agricultura familiar e também para esses grandes players do agronegócio? Não se trata de proposta, Rodrigo. É importante que o catarinense que está me assistindo veja. Santa Catarina é menor que São Paulo, é menor que Mato Grosso, é menor que o Paraná, é menor que o Rio Grande do Sul, que são potências também do agro. E Santa Catarina investiu no ano passado mais dinheiro público no agronegócio do que todos esses estados investiram. Então o nosso governo tem números absolutamente incomparáveis. Nós estamos avançando em resiliência hídrica, 1,7 bilhão de reais para a adução de água, armazenamento de água, proteção de nascentes, os programas que nós temos do governo, calcário, sementes,
abelha rainha, kits para apicultores, em todas as áreas, implementos agrícolas, e chegamos, inclusive, a complementar o orçamento federal para as emendas dos parlamentares federais para entregar máquinas agrícolas para os nossos municípios. O governo entrou com mais de 30 milhões de reais para complementar, porque o preço das coisas subiu. Nós fomos o Estado brasileiro que mais investiu no agro em dinheiro público em 2021. Candidato, fala um pouquinho de segurança, o senhor tocou em alguma parte da nossa conversa até aqui sobre esse assunto. Eu queria falar especificamente sobre violência doméstica e feminicídio. O Estado teve redução nos homicídios, nos latrocínios, nos roubos seguidos de morte, mas no feminicídio o Estado continua tendo números muito elevados. O que fazer para enfrentar esse desafio? Não só no feminicídio, como também nas denúncias, né, em relação à violência doméstica, que muitas vezes não resulta em um homicídio, mas em morte, mas ao mesmo tempo também traz graves consequências, né? Mulheres sofrendo violência doméstica. Esse número não combina com Santa Catarina, mas há um alerta aí, as mulheres estão denunciando. Nós estamos trabalhando tanto o infrator, né, tanto aquele que promove a violência, né, com o tratamento a essas pessoas, uma atenção adequada, como também o monitoramento das mulheres, botão de pânico para que elas logo tenham a resposta policial imediatamente quando se sentirem ameaçadas. O último projeto que nós temos agora é também o uso de tornozeleiras. Estamos pactuando um convênio com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que, no caso de uma medida protetiva, o agressor também seja monitorado com tornozeleira eletrônica, não seja só a mulher com botão de pânico que seja localizada, mas ele tão logo se aproxime da ex-companheira, enfim, da pessoa sobre a quem cabe a medida protetiva, a polícia já seja acionada imediatamente. Nós temos vários projetos também, nós temos 32 delegacias especializadas para atendimento das mulheres e vamos avançar nas salas lilás, que são salas descaracterizadas para que a mulher não se sinta no ambiente policial e que ela se estimule a continuar denunciando, nas salas girassol, que é um projeto importante para que a mulher, quando vítima de violência, receba roupas, porque ela tem que deixar os seus pertences, especialmente violência sexual. Uma série de projetos que eu tenho convicção que vão dar retorno, mas principalmente também na educação do agressor, entender este homem, porquê da violência, tratá-lo para que ela não aconteça mais efetivamente. Candidato, com relação à geração de emprego, o Estado tem o menor índice de desemprego do Brasil, tem o menor índice de informalidade, o maior de população ocupada, dados do IBGE. Qual que é a sua proposta para, esses próximos 4 anos, se for reeleito, incrementar ainda mais a geração de emprego e renda no Estado? Rodrigo, nós chegamos a pleno emprego. Santa Catarina, quando tem 3,9% de desemprego, na verdade, nós só temos que qualificar as pessoas que vivem aqui e não conseguem um espaço porque não estão adaptadas. E aí, nós estamos a pleno emprego. Nós temos aqui o menor desemprego de um Estado brasileiro, da história de um Estado brasileiro, está em Santa Catarina hoje, sob a nossa gestão, em parceria com a coragem do empreendedor catarinense, com as condições de segurança jurídicas que o governo tem trabalhado para proporcionar mais investimentos em Santa Catarina. E aí, obviamente, que na qualificação profissional nós temos vários projetos, inclusive com o Sistema S, o novo ensino médio que começa a rodar a partir de 2023, com o 3º ano. Também a gente vai investir em novas trilhas de conhecimento para que o aluno possa já escolher no que ele quer trabalhar e sair do ensino médio com alguma qualificação profissional, diminuindo ainda mais a taxa de desemprego. Mas é importante destacar que, de forma inédita também, o nosso governo estabeleceu a Bolsa de Estudo para o Ensino Médio, que quase R$600 por mês o aluno recebe para não abandonar o ensino médio e continuar estudando, não ter que trabalhar. Candidato, com relação ao setor de saúde, o senhor também tocou um pouco nesse assunto agora há pouco, e o Estado enfrentou pandemia de Covid-19, agora enfrenta dengue, altos números na dengue, varíola dos macacos também chamando bastante atenção, tem a pressão nos serviços de saúde, leitos de UTI, enfim. Como é que o senhor pretende atacar esse problema? Nós investimos, nós triplicamos, e já fizemos isso, né, com resultado, o melhor do Brasil está em Santa Catarina. Nós saímos de 500 UTIs para 1.500 UTIs, mais de 1.500 UTIs. O governador Moisés triplicou o número de UTIs e é o que deu, efetivamente, a menor letalidade no Brasil para a Covid-19. Para além disso, nós já ampliamos em mais de 150 leitos agora de UTIs neonatal e pediátrica. Nós temos uma política hospitalar catarinense que é inédita, começou no nosso governo em 2019 e foi revisada, que pega mais de 170 hospitais filantrópicos e estabelece uma forma
pela meritocracia, ou seja, produziu, atendeu pacientes, recebe mais valores. E o que não chegava a 80 milhões por ano, chega a mais de 600 milhões neste orçamento à disposição dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Atendeu, pode receber até 2 milhões por ano. Então a gente começa a pactuar. Estamos ampliando de 11 mil cirurgias eletivas para 24 mil cirurgias eletivas mês, para zerar até o final deste ano a fila de cirurgias eletivas, que também causa muito sofrimento, mas que a gente teve que suspender durante a pandemia. Candidato, para encerrar, o tempo restante ali, 55 segundos, para o senhor fazer suas considerações finais, por favor. Bom, eu fui um governador que talvez a população catarinense não conheça tudo que a gente tem feito. A gente não investiu tanto em publicidade, ou para jogar para a plateia, coisas do gênero, né? No sentido de se auto-valorizar. Mas é muito importante que as pessoas acompanhem o que a gente tem feito no governo, as obras do governo. Se você colocar hoje no Google lá, fizer uma pesquisa Moisés, obras, Santa Catarina, você vai ver uma riqueza de ações do nosso governo. Faça essa pesquisa, você vai se surpreender. Moisés, obras, Santa Catarina. Lá no Google você vai ver, e nos siga na rede social também, acompanhe o nosso trabalho. E vou pedir o voto, né, do cidadão catarinense, daquele de coração, enfim, para votar no 10, no senador 155, Celso Maldaner. O vice é Udo Deller. Ok, obrigado, candidato Carlos Moisés, do Republicanos, participou da nossa entrevista aqui no Band Cidade. Candidato, muito obrigado, boa sorte na campanha. Muito obrigado, Rodrigo, um abraço a todos, um abraço àqueles que nos acompanharam, estão nos ouvindo hoje aqui. Obrigado. Obrigado. Amanhã, aqui no Band Cidade, o nosso convidado, entrevistado aqui nos estúdios, vai ser o candidato Odair Tramontim, do Novo. Você não pode perder. Estamos de volta com o Band Cidade para falar do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. Entre os pilares a serem avaliados, educação, transparência e sustentabilidade são pontos fortes e que fazem muita diferença na gestão pública. De acordo com estudos da TGI Brasil, a educação é ponto fundamental para a população. 82% dos brasileiros acreditam que a educação dos filhos é prioridade. E não é só isso, 80% procuram estar sempre atualizados profissionalmente, ou seja, a educação, em seus diversos aspectos, tem impacto social. Um governo transparente também aumenta a confiança dos moradores. Por isso, a transparência foi citada pela população entrevistada. Assim como uma empresa precisa de ética e transparência, o poder público também. 93% declararam que é importante operar com ética. E a sustentabilidade vem sendo debatida e muito nos últimos anos. Cada vez mais a população se apropria desse assunto, tanto que 48% dos brasileiros pesquisados pela TGI Brasil classificam a sustentabilidade como prioridade máxima para os próximos 2 a 3 anos. E 51% dos CEOs brasileiros acreditam que a sustentabilidade vai acelerar o crescimento dos negócios. Esse é mais um ponto que está dentro dos 6 pilares do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. E você? Tem se preocupado com a gestão do lugar onde você mora? O Senado aprovou uma proposta que acaba com o chamado rol taxativo dos planos de saúde. Entenda agora na reportagem. Pela proposta, os planos de saúde vão ter que pagar pelos tratamentos dos segurados, mesmo que os procedimentos não estejam incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O projeto vai beneficiar pessoas como a mãe do Ed, que tratava um câncer quando teve pedidos negados pelo plano de saúde. Nesse período, a gente teve que usar laboratório de exame de sangue, de raio-x, de diversos. E muitas vezes negava, eu tinha que ligar na hora no convênio para liberar. Era para ela ter operado ano passado, o convênio atrasou bastante. O texto aprovado no Senado prevê a cobertura dos planos de saúde nos casos do tratamento ser comprovadamente eficaz, ou ainda por recomendação da Comissão de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde ou outro órgão internacional. O projeto aguarda agora pela sanção presidencial. Especialistas acreditam que, se aprovada, a mudança vai ser benéfica, pois o consumidor não vai mais ter que esperar pela aprovação dos procedimentos por parte da agência.
e também passaria a ter a ampliação na cobertura. Aqueles tratamentos que não estão no rol são tratamentos às vezes novos, né, ou medicamentos que também são de alguma forma mais inovadores, os consumidores vão poder ter essa cobertura do plano de saúde. Se o plano, porventura, não vier a cobrir, a mudança legislativa garante agora os consumidores novamente poderem buscar o poder judiciário, aí, às vezes até num pedido antecipatório, para obter esse tratamento, esse procedimento. Já os representantes dos planos de saúde temem que os gastos extras sejam repassados aos usuários. Na forma como ele foi redigido, ele força a cobertura de terapias, procedimentos e medicamentos que não foram incorporados a nenhum sistema de saúde no mundo inteiro. Na nossa avaliação, esse projeto traz riscos à saúde da população e pode afetar a sustentabilidade dos planos de saúde no médio e longo prazo. A Polícia Federal e a Receita Federal em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado, deflagraram uma operação de combate ao descaminho de vinhos argentinos. De acordo com as investigações, um casal que morava em Barracão, no Paraná, ligado a vinotecas de Bernardo de Irigoyen, na Argentina, intermediava o fornecimento de vinhos do país vizinho com a logística do transporte. As mercadorias eram entregues para 2 grupos que atuam em Francisco Beltrão, no Paraná. Aqui em Barracão estão sendo visitados 2 endereços. Um deles é da pessoa que é tido como um grande fornecedor, tendo envolvimento com as vinotecas do lado argentino, inclusive, estando ele, neste momento, preso em território argentino, acusado de envolvimento com um homicídio recente naquele país, justamente por envolvimento com problemas de vinhos. Em Francisco Beltrão, um dos alvos já sofreu 2 prisões em razão de depósito que ele mantinha desse tipo de produto. Um outro alvo tem um histórico extenso de envolvimento com isso, e o outro é um receptador desse tipo de carga. Participaram da ação 25 policiais federais e fiscais da Receita Federal. Os envolvidos vão responder pelos crimes de descaminho e organização criminosa. Hora de conferir como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. A previsão agora aqui no Band Cidade. A quarta-feira vai ser de sol em Santa Catarina. Entre a Grande Florianópolis e o norte do estado tem chuva isolada, especialmente na madrugada e início da manhã. As temperaturas começam o dia mais baixas, com chance de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas sobem no estado. Na capital, mínima de 14, máxima de 20 graus. Em Blumenau, variação entre 10 e 21. Em São Joaquim, 3 de mínima e 17 de máxima. E em Chapecó, mínima de 6 e máxima de 22 graus. De volta com o Band Cidade, o IBGE divulgou hoje os primeiros dados parciais sobre o censo em Santa Catarina. Detalhes ao vivo com o Ronaldo Penido. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Pouco mais de 1,5 milhão de pessoas foram recenseadas em Santa Catarina até ontem, segundo o primeiro balanço divulgado pelo IBGE, o primeiro balanço do censo demográfico. No país, já foram entrevistadas pelos recenseadores pouco mais de 58 milhões e 291 mil habitantes. A coleta do censo teve início no dia 1º de agosto e a previsão de término é no dia 31 de outubro. Este é o primeiro censo demográfico que vai investigar a população quilombola no país. Até o momento já foram contabilizadas aproximadamente 386 mil pessoas que fazem parte deste grupo. Já a população indígena contabilizada até o momento representa 450 mil pessoas. A maioria na região norte, com 45%. Na região sul, este público representa 3%. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Boa noite para você. Vamos em frente agora para falar do esporte aqui no Band Cidade. Série B do Brasileiro, a Chapecoense perdeu em casa ontem para o Vila Nova. Na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense abriu o placar com este gol contra de Souza após cobrança de falta. Rafael Donato, de cabeça, empatou para os visitantes. Caio Nunes acertou este chute no canto e fechou o placar. Final, Chapecoense, 14ª colocada com 29 pontos, 1, Vila Nova 2. A Chapecoense volta a campo no próximo sábado para encarar a Ponte Preta, também em Chapecó. Chapecoense demitiu o técnico Marcelo Cabo. Criciúma enfrenta hoje, daqui a pouquinho, o Grêmio no estádio Heriberto Wilson, cobertura
completa amanhã no Jogo Aberto SC. E agora você vai conhecer um pouquinho mais do programa Floripa Mais Tech, para a área da tecnologia. Veja. Aos 17 anos, Cauã está no 3º ano do ensino médio e já sabe o que esperar do futuro. Com certeza, é uma área que está crescendo muito, né? Como é bem falado, um mercado muito aquecido e com muita oportunidade de trabalho para quem realmente quer estudar, está disposto a... que é uma trilha difícil, mas compensa no final. A educação digital é a aposta da Prefeitura de Florianópolis em parceria com o Sebrae e Senai. Juntos, vão implementar o programa Floripa Mais Tech para formar mais de 3.500 jovens e adultos da capital. No setor, o pessoal chama isso de pivotar a carreira. Quando você muda a carreira, aproveita aquilo que você sabe, mas coloca uma capacitação em tecnologia forte e você pode se diferenciar no mercado. O mercado de trabalho na área de tecnologia da capital está em franca expansão. São mais de 3.000 vagas abertas nas diversas áreas de TI. E a expectativa é que essa formação gere oportunidades para garantir um futuro mais promissor a esses jovens. Hoje nós acreditamos verdadeiramente que cada um de nós tem que cuidar da sua carreira como se fosse empreendedor de um grande negócio. O negócio chamado você, chamado eu. Todo o programa de capacitação do Floripa Mais Tech foi desenvolvido pelo Senai e será executado pelos professores da instituição, para formar os jovens e prepará-los para o mercado de trabalho. E a ideia não é apenas formar desenvolvedores, os mais plenos, que chamam-se full stack, mas é também outras profissões no campo da tecnologia da informação.